Fala pessoal, tudo bem? Aqui está falando é o professor Renato e na aula de hoje nós vamos falar sobre um continente diferente, um continente que ainda não foi abordado nas nossas aulas e que nós vamos abordá-lo de uma forma bastante resumida somente nessa aula. Nós vamos falar um pouquinho da Oceania e de alguns de seus principais países, suas características de ordem natural, de ordem política, econômica e assim por diante. Então a primeira coisa que a gente precisa lembrar é que a Oceania, né, é o menor de todos os continentes, além de ter sido o último a ser descoberto. É conhecido também, né, como o Novíssimo Mundo, né, lembrando, obviamente, que o Novo Mundo se refere à América. Né? Quando a Europa descobre a América, ela classifica, né, esse continente como o Novo Mundo e, portanto, a Oceania passa a ser conhecida posteriormente como o Novíssimo Mundo. Basicamente, né, ela tem o tamanho equivalente ao Brasil e é formado por uma grande massa continental, que é a Austrália, que não faz a fronteira com nenhum outro país, né? É uma grande ilha, e também por uma enorme quantidade de ilhas, como a Nova Zelândia, a Papua Nova Guiné, entre outras coisas, entre outras ilhas e países famosos, aí como Samoa, entre outras questões. Então, quando a gente fala dessas ilhas, é importante a gente lembrar que, além da grande massa continental que a gente chama de Austrália, nós temos três grupos de ilhas. Né? Nós temos a Polinésia, né, que está, a gente pode ver no mapinha mais ao leste, em que não existem países independentes. Em todas as ilhas pertencem a alguns estados, né, fora dessa região, como Estados Unidos, Nova Zelândia, França, Chile. Ou seja, a Polinésia faz parte, são pequenas ilhas, né, que não são independentes de outros países. Né? Nós temos a Melanésia, que fica mais a região central, né? Uma vasta região do Pacífico a leste da Austrália e ao norte da Nova Zelândia, que tem algumas possessões francesas e 6 países independentes, como Papua Nova Guiné, Vanuatu, Ilhas Salomão, Fiji, Samoa e Tonga, né? Países muito famosos, principalmente em alguns esportes como o rugby. E já a Micronésia, também conhecida, né, já mais ao norte, é formada por centenas, né, de pequenas ilhas, como o próprio nome já nos permite compreender. Né? Entre essas, a Nova Guiné, né, a sudeste da Indonésia, e entre outras pequenas ilhas, como as Ilhas Marianas, Ilhas Marshall, né, geralmente associadas a outros países, e algumas também independentes, né, como a Tuvalu, Palau. Né? Então nós temos ali pequenas ilhas, essas ilhas que nós não vamos abordar especificamente cada uma delas, mas é importante lembrar que elas estão muito associadas a postos, né, de outros países, né, postos comerciais ou até mesmo áreas militares. Né? Além disso, também todas elas têm algumas características muito importantes que nós vamos falar quando formos falar de Austrália e Nova Zelândia, que são a população nativa, né, geralmente muito associada ao que a gente chama da população Maori, né? Então, que é uma população nativa da região. A gente pode perceber aqui em relação ao relevo, né, do continente que a gente chama de Oceania, que existe, né, é uma região formada por ilhas, algumas dessas ilhas com características vulcânicas, afinal de contas nós estamos próximos a áreas de encontro de placas, né, mas sem grande altitude. Né? Nós temos uma série dessas ilhas da Polinésia, né, que são ilhas vulcânicas formadas oriundas de vulcões, muitas das vezes ativos. Né? Assim como, por exemplo, também o Havaí, que a gente pode perceber logo acima, que não faz parte, obviamente, da Oceania, mas está muito próxima dela. Então, nós podemos perceber que as variações altimétricas, né, do relevo continental, né, estão na casa dos 1.000 metros, talvez um pouco mais. Mas nós conhecemos ali, né, principalmente as maiores profundidades do planeta, né, profundidades que chegam a 4.000 ou até a mais de 4.000 metros de profundidade, né, como por exemplo na Fossa das Marianas, que é o local mais profundo conhecido do planeta Terra. Em relação ao clima, nós podemos perceber que existe uma variedade de climas, principalmente nas grandes massas continentais, né, que é no caso da Austrália. Nós podemos perceber, né, uma grande quantidade de climas tropicais, né, e temperados, associados também a uma pequena parcela que a gente pode perceber no alto dessas montanhas que a gente já falou no slide anterior, que estão acima dos 1.000 metros. Nós podemos perceber ali algumas regiões com um clima que a gente chama de tropical, né, ou então clima tropical de montanha. Então nós podemos perceber que o clima, no geral, está associado ao tropical, podendo ser ele úmido ou seco, né? E também associado a um clima talvez um pouco mais temperado, geralmente seco ou úmido também, podendo acontecer mais nas regiões próximas ao litoral. E aí a gente, para começar a falar um pouquinho dos países, né, que a gente vai abordar um pouquinho, a gente precisa falar principalmente da Austrália.
né? A Austrália, que faz maior parte do território, né, de toda a Oceania, né, também não faz contato com nenhum outro país, portanto é um dos únicos países que é uma ilha de tamanho continental, né? E grande parte do seu território, é importante a gente lembrar, a gente vai ver isso mais à frente, que ela é ocupada por desertos e regiões semiáridas, o que faz com que a grande parte da ocupação esteja restrita a pequenas porções do litoral. Então essas concentrações humanas se situam quase todas nas áreas de clima temperado, né? Ou seja, do clima mais ameno, menos quente, né? No sudeste e no sudoeste do país, já que as regiões dos trópicos, né, tem muita chuva durante o verão, e também em outras regiões o clima é bastante quente e seco. Já na costa leste, recebe uma influência das monções do sudeste asiático, que a gente explicou, né, e falou um pouquinho quando a gente falou de Ásia. Lá se localiza também uma grande barreira de coral, que é o maior coral de Recife do mundo, né, um tesouro ecológico que é extremamente ameaçado, principalmente pelas alterações do clima como um todo, que nós já discutimos em aulas anteriores. Grande parte da vegetação australiana associada a esse clima, né, tropical seco, portanto, está associado às savanas. Savanas muito semelhantes ao cerrado brasileiro e também às savanas africanas, né? E algumas questões características singulares, né, que sobressaem é o tipo principalmente de fauna. A flora é muito semelhante, mas a fauna é completamente distinta, né? Principalmente a aparência, né, o surgimento de uma série de marsupiais, né, como por exemplo os cangurus, entre outros, que vivem isolados, né, há milhões de anos nessa pequena ilha, o que faz com que eles não apareçam em outras regiões, como por exemplo os cangurus, o diabo da Tasmânia, que é na parte sul da Austrália, entre outros animais somente muito característicos dessa região, até mesmo pelo fato deles não conseguirem ter contato com outras regiões, portanto não migraram e não se espalharam por outras regiões do planeta. Nós podemos perceber aí, como eu já disse, né, a concentração populacional, né, da Austrália, que nós podemos ver exatamente, principalmente nessa região sudeste, né, da Austrália, em que estão as grandes populações, principalmente nas regiões próximas, né, a Sydney, Canberra, Melbourne, né, que são as principais cidades, né, como também a cidade de Perth do outro lado da Austrália. E a gente pode ver um grande vazio demográfico associado exatamente a esse clima seco, semiárido, tropical, né, quente e seco, né, do interior da Austrália. Quando a gente fala de Austrália, a gente precisa entender, né, um pouquinho também da sua história. Como a gente já falou, a Austrália é o símbolo desse novíssimo mundo, né, descoberto ali posteriormente, né, a descoberta da América e a ocupação da América, né? Então, a gente precisa entender, né, que toda a Austrália, basicamente toda a Oceania, né, principalmente da parte inglesa, né, está associada ao partir do modelo britânico, do modelo do Reino Unido. Então, a Austrália se desenvolve como um posto avançado britânico no Pacífico Sul, né, uma economia baseada basicamente na exportação de produtos primários. Como ela funcionava? Inicialmente, ela era uma colônia penal, ou seja, uma prisão, basicamente, em que eram levadas os prisioneiros, né, do Reino Unido para essa região, e essa região se forma como uma prisão inicialmente. Gradativamente começa a ser povoado, né, e ter uma expansão populacional, né, que vai caracterizar a ocupação dessa região. Somente na segunda metade do século XVIII, né, que foram impostas restrições a imigrantes asiáticos, que eram muito comuns. Né? Muitos imigrantes vinham da Ásia, migrando ali pela parte do sul, né, da Ásia, e chegando até a Austrália. Então eles foram impedidos de chegar, até mesmo a fim de garantir que a Austrália fosse uma colônia habitada por brancos de origem europeia, como era o de interesse do Reino Unido. Né? Outra questão importante de se lembrar é que existia, quando o Reino Unido chega, né, à Austrália, já existiam outros povos originários que a gente chama de aborígenes, né, que são os povos habitantes originários da Austrália, e o efeito da chegada dos ingleses, né, nessa região foi devastador. Por quê? A grande parte dessa população foi exterminada por doenças trazidas pelos europeus, no mesmo modelo que aconteceu aqui com o nosso mundo, aqui o novo mundo, a América, né? Outra questão importante também foi a destruição das suas fontes de alimento, né, massacres, né, e também pela forma a forma como eles forçaram grande parte desses povos a saírem dos seus lugares de residência, seus lugares ancestrais. Portanto, eles precisavam migrar, e aí eles perdem todo o contato, né, com a forma de vida em relação ao solo. Né? Eles precisam migrar para as regiões centrais, que a gente já sabe, já discutimos anteriormente, que são as regiões quentes, regiões secas, portanto impróprias, né, muitos dos momentos para a vida humana.
Grande parte dos que sobreviveram a esse histórico de massacre permaneceram à margem da sociedade com uma série de leis discriminatórias que vigoraram até meados do século XX, né? Da mesma forma como, por exemplo, aconteceu na África do Sul. Leis discriminatórias numa espécie praticamente de apartheid em relação aos aborígenes, né? Da mesma forma que existia um apartheid em relação aos negros e brancos na África do Sul. Somente em 1992, né, a Corte Suprema, né, o Supremo Tribunal Federal da Austrália, reconheceu a existência dos direitos, né, aborígenes aos territórios onde viviam suas comunidades. Então, gradativamente, começaram a se abrir caminho, né, e medidas jurídicas para que esses caras pudessem ser compensados pelos estragos, né, e pelas perdas sofridas pelos seus ancestrais. Então, basicamente, foram começadas a criar grandes reservas naturais, né, da mesma forma que nós temos aqui no Brasil reservas de patrimônio, reservas territoriais indígenas, foram criadas reservas para esse povo aborígene. Basicamente, como país independente, a Austrália só passa a existir a partir de 1917, quando a coroa britânica deixa de interferir em seus assuntos externos, né? Mas até 1986 o Reino Unido mantinha formalmente uma soberania, né? E até hoje ainda se faz, de certa forma, soberana no sentido simbólico, assim como é, por exemplo, com o Canadá, como a gente já viu anteriormente. Então, para a gente poder entender como é que se deu também a evolução econômica da Austrália, a gente precisa entender que depois da Segunda Guerra Mundial, né, com a Inglaterra, né, o Reino Unido em frangalhos, né, a Austrália começou a adotar um programa de imigração em larga escala, que alterou radicalmente a composição demográfica. Então, começou-se a crescer rapidamente, né, a população, principalmente com imigrantes vindos da Grécia, Itália e do Oriente Médio. Então, a partir do final dos anos 60, né, foi extinta aquela política migratória racista da Austrália branca, né, e ela passou a receber uma série de imigrantes de todos os lugares do mundo. E faz essa relação, né, exatamente da Austrália um dos lugares, né, mais propícios à entrada de imigrantes, principalmente porque as taxas de natalidade lá são muito baixas, o crescimento populacional é muito lento e o crescimento econômico é muito rápido. Portanto, é sempre necessário de mais pessoas capacitadas a trabalhar. Portanto, assim como o Canadá, como nós já discutimos, a Austrália também tem como base de criação a multiculturalidade. E, além disso, o fato do elevado crescimento, né, do IDH alto, né, e do baixo crescimento demográfico faz com que eles recebam muitos imigrantes. Então, como eu já disse, a população australiana, que há menos de 50 anos era uma das mais homogêneas etnicamente falando do mundo, hoje em dia é uma das mais diversificadas, né? Essa política oficial, essa chegada de imigrantes também foi acompanhada de uma política oficial, feita pelo Estado, pelo governo, né, de pautar-se pelo multiculturalismo, que reconhece o direito, né, de crença, o direito de diferentes grupos de manter sua identidade própria, mesmo se caracterizando como australiano, eles têm as suas particularidades e todas essas particularidades são respeitadas, né? Então, nós podemos ver uma sociedade que é formada por australianos, mas de base multicultural. E ao longo de todo esse século, principalmente do século XX, né, a economia australiana vem se desenvolvendo rapidamente com base na exportação de produtos primários inicialmente, como lã, minérios, né, e hoje em dia o setor industrial bastante importante, principalmente naqueles voltados ao mercado interno. Então a Austrália basicamente é autossuficiente, ela produz aquilo que ela consome, né? O que faz ela ser muito independente das relações econômicas com os outros países, também muito independente também na relação das crises econômicas globais. Então a Austrália consegue sobreviver, né, às grandes alterações da maré econômica sem grandes percalços. Então, quando a gente fala disso, nós podemos perceber que todo esse processo faz do que a Austrália, né, seja um país com alto investimento público em saúde, educação, que faz com que seu IDH seja altíssimo, né, considerado um dos mais elevados, o que faz da Austrália também um dos lugares mais propícios à visitação e também para a imigração. Afinal de contas, além de receberem muito bem esses imigrantes, é um ótimo lugar para se morar. Já a Nova Zelândia, né, situada também no Pacífico Sul, mais ao sul da Austrália, também é uma antiga colônia britânica, independente desde 1930. Uma população muito pequena, de 3,7 milhões de habitantes, portanto menor que o Rio de Janeiro, né, dividida entre duas grandes ilhas, né. Grande parte da população da Nova Zelândia é formada por povos do Reino Unido, né, e da Irlanda, né, e com cerca de 15% de povos originários
da Polinésia, que nós chamamos, como eu já disse, os Maores, né? Uma etnia que foi expulsa de suas terras pelos colonizadores, né? E se espalharam e foram parar em outras regiões. Assim como a Austrália, Papua Nova Guiné, a Nova Zelândia também mantém vínculos formais com o Reino Unido, né? Apesar dela ser independente, né? A rainha britânica oficialmente ainda é uma chefe de Estado, mas o poder efetivo, obviamente, assim como no Canadá e assim como na Austrália, é exercido basicamente pelo parlamento, pelo primeiro-ministro, né, neozelandês. Então, outra questão importante é que nesse arquipélago existe uma grande diversidade climática, regiões tropicais ao norte, ao oeste, regiões temperadas, como a gente pôde ver no mapa, né? Ele está bem exatamente no momento de divisão entre regiões entre os trópicos e as áreas temperadas, né? Além disso tudo, nós temos umas áreas bastante montanhosas que influenciam também o clima de montanha. Esse fator, né, o desenvolvimento econômico, o desenvolvimento social faz com que a Nova Zelândia é um dos países com maiores indicadores de riqueza e desenvolvimento social do mundo inteiro, né? Sua economia tem como base a exportação de trigo, carne e laticínios, né? E principalmente uma parcela muito grande do turismo. Além disso tudo, a Nova Zelândia também, assim como a Austrália, recebe muito bem imigrantes, né, para sobrepor e capacitar e possibilitar o crescimento econômico através da ocupação desses novos postos de trabalho, né? Outra coisa importante da Austrália, como eu já disse em relação ao turismo, é que grande parte desse turismo está associado às aventuras. Afinal de contas, o relevo, né, e as questões naturais, o ecoturismo, é extremamente visitado e conhecida também como o lugar dos esportes radicais, né? A Nova Zelândia tem algumas questões muito importantes em relação a isso. Como a gente pode ver a população, né, o gráfico populacional, também existe uma certa concentração populacional em algumas regiões, apesar dela ser mais dispersa, e a gente pode ver através dessa pirâmide etária, né, da Nova Zelândia, né, que existe exatamente, né, esse baixo crescimento demográfico, o envelhecimento, o que possibilita, obviamente, a chegada de imigrantes, principalmente para ocuparem as áreas dos postos de trabalho, como a gente pode ver tanto no caso da Austrália, como também no caso da Nova Zelândia.